O Imparcial Entrevista recebe o coletivo Nós, aqui na sede do Jornal Imparcial, Jonathan Soares, Raimundo Oliveira, Eunice Tchê, Flávia Almeida. É isso? Isso. Está faltando ainda Delmar Matias e Eni Ribeiro, que não puderam estar juntos. Lembrando que essa entrevista está sendo gravada, todo mundo foi testado antes de estarmos aqui. Estamos vacinados, imunizados. E eu pergunto a vocês, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês. Sejam bem-vindos. E eu vou perguntar para ti, Jonathan, porque você representa o coletivo lá no Legislativo, apesar de todo mundo ter um protagonismo. E aí eu pergunto, como é que tem sido a experiência desse primeiro mandato, e onde tudo é compartilhado, onde tudo é decidido em conjunto, e qual tem sido o maior desafio de vocês enquanto coletivo nessa primeira experiência legislativa? Então, inicialmente nós queremos agradecer o convite, Samartoni, agradecer ao Imparcial. É importante esses espaços para nós podermos conversar, falar sobre essa experiência. Como tu bem disseste, é novidade, é uma experiência nova. O mandato coletivo na Câmara de Vereadores de São Luís tem sido uma experiência exitosa. Eu acredito que a gente pode dizer isso. Nós ouvimos muito dos nossos colegas vereadores e vereadoras que o nosso mandato ele tem uma característica por ser um mandato técnico, um mandato atuante, um mandato que tem trazido as pautas da periferia, da área rural, das comunidades para dentro do espaço da Câmara de Vereadores. É óbvio que a gente também acredita muito nisso, né? E a gente até poderia acrescentar algumas outras questões, mas a gente destaca isso. Talvez o grande desafio para nós é pelo fato de ser uma casa antiga e ela não ainda está totalmente adaptada para receber essas novidades. A gente percebe isso pela estrutura física, mas para além da estrutura física, também a questão de pessoal, a questão financeira, porque não existe um tratamento isonômico. Eu acredito que isso não é segredo para ninguém. Não existe um tratamento isonômico, existe um tratamento para vereadores que têm mais tempo de mandato, que têm proximidades com A ou com B, vai ter um certo tratamento, e alguns outros vereadores vão ter outro tipo de tratamento. É um sonho, mas eu acredito que é um sonho real, a gente chegar a um tempo em que a gente vai conseguir ter essa isonomia, essa horizontalidade para todos os vereadores, independente se teve 7.000 ou 2.000 votos, ou se é de partido A ou B. Aí eu te pergunto, Eunice, não existe hierarquia entre os co-vereadores que estão presentes aqui, e todas as decisões têm a importância e em relação à equidade salarial que vocês decidiram, porque é uma dúvida constante. Será que eles dividem o salário? Como é que é feito isso? Como é feito esse compartilhamento do mandato? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa vivência para que as pessoas pudessem entender o sentido do coletivo na sua essência e na sua proposta que ele se coloca diante da população maranhense. Pronto, todas as decisões, elas são tomadas de forma coletiva, afinal de contas nós somos um coletivo. E aí nós temos as nossas reuniões, todas as segundas-feiras de alinhamento. Existem as reuniões dos próprios co-vereadores, que somos nós 6, e existe também a reunião da nossa gestão, que é onde a gente trabalha a nossa tomada de decisões, o que a gente vai pautar na tribuna, qual é a pauta do dia. Então isso tudo é alinhado entre nós. Com relação à questão do salário, gente, vocês sabem que o mandato é do coletivo. E nós temos o CPF que foi colocado, isso por conta de questões legais, porque legalmente o coletivo ainda não tem essa fala, todo mundo na tribuna. Mas existem momentos como as audiências públicas, que a gente está lá com todos nós 6 e todos nós temos falas.
Uma questão em relação ao salário. O salário, ele também é coletivo. Nós temos um salário e o salário é de todos nós. E todos nós estamos efetivados também nos cargos que tem na Câmara. A gente não está lá como nome, vereador, mas todos nós somos coletivo nós, onde o salário é de todos nós. Isso. Para contribuir, Samartone, isso que a Tia traz, que é importante, só uma observação para fundamentar ainda mais. Nós não temos um salário desigual. Todos nós 6 recebemos o mesmo valor. É importante também salientar, e a gente não esconde isso, Delmar, que é um dos nossos co-vereadores, que é do Sacavém, assim que nós fomos eleitos, ele já trabalhava na Secretaria de Educação. O secretário Felipe Camarão convidou ele para ser adjunto na secretaria, e o mesmo salário que ele recebe é o mesmo salário que nós recebemos. A gente inclusive não esconde, a gente até já falou isso também nas nossas redes sociais. O salário do vereador de São Luís é R$15 mil. O valor bruto, líquido, fica um valor de 11.200. A nossa remuneração, que é o cargo que as meninas e os outros meninos estão nomeados na Câmara, e o valor que eu recebo, e que a gente passa a faca e divide por igual entre nós, é R$7.500. Esse é o salário do co-vereador do coletivo Nós. E o Delmar não recebe pela Câmara, ele recebe como adjunto na secretaria. Que é o mesmo valor que nós. O mesmo valor. É isso aí. E só vai aqui, dando continuidade, vocês colocaram recentemente, eu vou falar aqui com o Flávio, em pauta a questão da pobreza menstrual, ou seja, a falta de acesso a itens básicos durante a menstruação de meninos e meninas aí da capital. Aqui está tramitando um projeto lá na Câmara, e eu queria que vocês falassem um pouco desse projeto, porque tem o objetivo de distribuir absorventes. E aí eu pergunto, vai ser distribuído na rede municipal e pós de saúde. Eu quero saber de que forma isso vai acontecer, se o projeto já foi aprovado, se há um andamento ainda para passar por comissão. Eu queria que falasse um pouquinho e da importância desse projeto. Perfeito. Sobre a importância do projeto, né, para nós, enquanto mulheres, enquanto coletivo, nós fazemos parte da frente, né, foi uma proposta nossa, a frente parlamentar, em defesa das políticas públicas para mulheres. Então, assim, foi uma iniciativa da frente, e foi um diálogo que a gente já está fazendo também. Acho que é importante a gente falar também sobre um movimento que nós estamos criando, né, que nós vamos estar, porque a gente não quer apenas garantir a distribuição de absorventes. Quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente fala sobre a falta de absorventes, sobre a falta de informação também. E quando a gente vem com esse movimento, né, que é o movimento Nós Menstruamos, é a primeira vez que nós estamos falando sobre o movimento, a gente vem para levar também educação sobre a menstruação, entendeu? Porque ainda é um grande tabu, falar sobre menstruação ainda é um grande tabu, então a gente quer levar informação para as nossas meninas, para as nossas mulheres, que é uma grande dificuldade, né, que não chega. Então é muito importante quando a gente fala sobre esse meio, né, de não só garantir, mas também levar educação para essas meninas. O projeto ainda está nas comissões, né, ainda tá passando, mas assim, a gente já vem fazendo um diálogo com as demais vereadoras e vereadores para que possa avançar, né, porque é um problema, é saúde pública, a gente está falando sobre saúde pública, né, então que a gente precisa garantir. Então a gente já vem fazendo esse diálogo, não só esperar pela comissão, mas fazendo o diálogo com os demais vereadores da Câmara. Isso. E tem a indicação que a gente fez para a SEDUC também. Sim, tem a indicação que já foi aprovada, né? Foi, e a SEDUC já vai iniciar a distribuição. Das escolas do ensino médio. Coisa boa, maravilha. Aí eu pergunto também, já que a gente está falando de educação, escola, Raimunda, o coletivo tem visitado prédios administrados aí pela Prefeitura de São Luís, estão funcionando os anexos das escolas da rede municipal de ensino. E aí eu pergunto para vocês, já foram para a Cidade Olímpica, para o Gapara, para o da Guarda, para a Vila Samara, Vila Maranhão e vários outros bairros. O que é que o coletivo tem encontrado dentro dessas escolas, na estrutura, em situação, o que é que dessas visitas? O que é que vai acontecer, se vai acontecer um pedido para ajeitar as escolas, o que é que vai acontecer depois dessas visitas?
Eu pergunto para vocês, pode falar aí, fica à vontade. Bom, assim, esse movimento também que a gente tem feito é porque é uma necessidade da educação em São Luís, né? Que a gente é um problema bem antigo, né? Então, que a gente tem enfrentado isso, principalmente agora nesse período de pandemia, se mostrou mais ainda com a falta dessa assistência, né, para as crianças da periferia, da zona rural, né, que são das escolas públicas. Então, isso agora, nesse período de pandemia, veio com mais força, né? Então, se mostrou realmente o verdadeiro descaso que a educação pública, municipal principalmente, né, tem sofrido, né? Quando o coletivo Nós faz esse movimento, é no sentido de melhorar essa educação, né, de cobrar as providências necessárias e adequadas para que as crianças e adolescentes que dependem da rede municipal, né, de educação tenham uma educação de qualidade e digna, né, que tenham uma escola onde a criança tenha vontade de voltar, né? Porque as condições que nós estamos encontrando, as escolas hoje, as próprias crianças, né, relatam que não tem vontade de voltar porque a escola é feia, a escola tá suja, tá quebrado, né? O banheiro não dá para usar, né? Então, assim, é isso que a gente ouve das crianças que estudam nessas escolas. E vai ser um dossiê, alguma coisa, com documentação para entregar para o prefeito, um raio-x dessa pauta que vocês estão levantando, e dizer assim, ó, prefeito, está aqui, ó, isso aqui é o que a gente está vendo, e aqui uma solução que pode ser feita. Eu queria saber se, além dessa ação, vai ter essa continuidade de vocês estarem observando mesmo de perto essa situação. Vai, a gente tem o objetivo é justamente esse, né, de cobrar com a efetivação da política pública de educação, né, juntamente com a prefeitura. Então, a gente também, eu acho que já pode falar, né, da campanha que a gente está trabalhando junto com o Sindeducação, né, que é o Sindicato Municipal de Educação, e aí a gente está construindo essa campanha junto com eles, né, no sentido de melhorar, né, de melhorar a educação na cidade, que é precária, valorização dos professores, ambiente adequado para as crianças estudarem e os professores poderem trabalhar, né, uma valorização do corpo da escola todo, né, dos alunos aos professores, dos funcionários que cuidam, que estão ali todos os dias, né? Então é uma valorização da educação para a cidade, porque a gente acredita que é a educação que vai transforma, né, a vida das pessoas. Não à toa, a gente está no ano do centenário de Paulo Freire, né? E Paulo Freire, ele é um expoente no nosso mandato, é uma referência muito grande para nós. O nome da campanha que a Raimunda faz referência, que nós estamos construindo e dialogando, é Educação Não Tem Anexo. Mas em que sentido? A cidade de São Luís, há mais de 12 anos não se constrói uma escola de ensino fundamental na cidade. O Edivaldo Holanda, ele passou 8 anos, ele entregou 2 creches e devolveu o recurso federal. O prefeito João Castelo não construiu nenhuma escola. Então a gente está vindo de uma série histórica de descaso com a educação pública no município. A maioria dos 261 prédios de educação, com mais de 50 prédios anexos, maioria alugados, cedidos, emprestados, são prédios horríveis, prédios que não deveriam ser espaços escolares, e prédios para educação infantil, que você coloca 30, 40 crianças que não tem pátio, não tem refeitório, então tem uma sala pequena com uma professora para você trabalhar a manhã toda com aquela quantidade de crianças de educação infantil. Isso acontece na nossa cidade inteira. A gente tem comunidades com mais de 100 mil habitantes,
que é o exemplo da Cidade Olímpica, na área Itaquibacanga, no Coroadinho, e a gente vai ter 2 escolas de ensino fundamental em um bairro desse tamanho, e que a gente vai ter, por outro lado, vários anexos, espaços improvisados, e não falta recurso para a educação. Não é o recurso que falta. Então a gente precisa ter investimento de verdade e uma resposta concreta sobre a questão da educação pública no nosso município. E os prédios anexos, só para você ter uma ideia, muitos dos que a gente tem visitado, às vezes eles funcionam em casas alugadas, sabe? Casas de família que são alugadas, que é tipo assim, tem 3 quartos, tem um banheiro, que é tudo improvisado e não tem condição das crianças estarem vivendo naquela realidade, porque nós viemos de uma educação pública, mas foi uma educação pública de qualidade. A gente tem o próprio exemplo hoje do nosso vereador Enilson Ribeiro, que estudou numa escola, inclusive comunitária, e que projetou ele para hoje estar na Câmara Municipal, né, de Vereadores de São Luís. Então, aquilo que a gente passou em relação à questão da educação, a gente quer também para as nossas crianças, sobretudo as crianças do ensino fundamental e o ensino infantil, que não tem essa qualidade de educação. Uma coisa também que é interessante, porque assim, eu disse para o exemplo do co-vereador N. Ribeiro, né? E assim como todos nós viemos das escolas públicas, né? E era um tempo mais difícil, né? Era um tempo mais difícil de investimento, de valorização, né, da educação, porque hoje a gente vê que tem mais esse investimento, né? Tem a priorização realmente. Falta a administração, né, desse recurso mais bem aplicado. No caso, a gente está cobrando realmente a efetivação dessa política, né, que ela chegue realmente aqui que precisa. Agora, a educação é um problema constante nas administrações, também a questão da saúde pública também é outro, sabe, é uma pedra no sapato também da gestão pública. E recentemente vocês puxaram uma pauta que foi bastante, ao meu ver, bastante interessante, que foi a questão da vacinação, onde as pessoas podem procurar qualquer posto de saúde da rede, tanto da rede municipal quanto estadual, para poder se vacinar, e vocês chamaram a atenção que isso não estava acontecendo. Exato. E recentemente o juiz da Vara de Interesses Difusos Coletivos de São Luís deu uma sentença de que agora todo mundo pode se vacinar, independente de ser do estado ou do município. Eu pergunto para vocês, qual a importância dentro dessa interferência que vocês realizaram num processo que a gente está vivendo, que é da pandemia, e que saúde pública está em primeiro lugar nesse momento. E eu queria que vocês falassem, um de vocês, ou você pode falar, Jonathan, sobre essa situação e de que importância tem essa sentença. Pronto. Quando nós iniciamos o mandato, ainda em janeiro, nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação e nós apresentamos um documento com uma série de recomendações à Prefeitura em relação à pandemia. Um exemplo era a necessidade da descentralização da vacinação. Naquele momento, nós só tínhamos o SEBRAE. Depois, a Prefeitura ela abriu o posto de vacinação no Renascença, que foi na UNDB e no Selma. E ainda assim a gente ainda ficou com esse problema. E a gente falou assim, olha, tem a UEMA na cidade operária, tem o SENAI na área rural. E aí a Prefeitura então começou a ter o INFMA, a ir descentralizando aos poucos, mas o ideal era levar para os postos de saúde. Quando saiu uma pesquisa, um artigo da defensora pública, Clarice, falando sobre a desigualdade na vacinação. E o que a gente encontrou? O que a gente já dizia para a Secretaria de Saúde, que os bairros da periferia e da área rural, as pessoas não estavam se vacinando.
Resultado, a cidade olímpica é o bairro com menos pessoas vacinadas na cidade de São Luís, menos de 14%. O governo do estado prontamente armou um arraial da vacinação na cidade olímpica. Em 4 dias, Samartoni, foram vacinadas 13 mil pessoas na cidade olímpica. Procuravam os postos de vacinação da prefeitura, elas eram impedidas. Todo mundo aqui deve ter visto um vídeo de um motorista, um ludovicense, ele no drive-thru do shopping da ilha, sendo retirado pela polícia porque ele tinha tomado a primeira dose em Paço do Lumiar. Está escrito lá no Plano Nacional de Vacinação, a pessoa ela pode tomar a segunda dose em qualquer unidade da federação, independente do município ou do estado onde ela tomou a primeira dose. Então, o que a Prefeitura de São Luís estava fazendo era um crime, um desrespeito à nossa população, negando um direito da população à vacina, nesse momento em que não falta vacina na cidade de São Luís, porque São Luís é a capital da vacina, estava dando vacinação para adolescente que não tinha comorbidade, foi a primeira capital que saiu na frente vacinando idoso. Então não é falta de vacina. Então qual era o problema? Então nós procuramos a Defensoria Pública, o juiz Dr. Douglas, ele respondeu prontamente, dando a liminar, logo em seguida, obrigando a Prefeitura de São Luís a fazer essa vacinação. Por que isso é importante? Imagina, só na cidade olímpica, mais de 13 mil pessoas iam ficar sem poder tomar a segunda dose se o governo do estado não tomasse a iniciativa de fazer novamente o mutirão da vacinação. Só que o grande problema que nós estamos vendo, eu fiz esse recorte só para a gente entender, é que o problema é das pessoas voltarem para tomar a segunda dose. Se a gente tem uma baixa procura na segunda dose, por que a gente vai negar a segunda dose para quem está procurando? As pessoas, a maioria da população, trabalhador simples, ele não é liberado para tomar a sua segunda dose. E a gente não está tendo, a maioria das vezes, o dia para os retardatários, as pessoas que não podem no seu dia da vacinação. E às vezes a gente ouviu muito isso. Eu acompanhei o mutirão da vacinação na cidade olímpica. As pessoas gastavam o único dinheiro que tinha para pagar a passagem, chegavam no local e era negado. Às vezes as pessoas procuravam 1, 2, 3 lugares e era negado. Será que essa pessoa vai procurar depois um outro dia? Ela vai gastar um outro dinheiro que não tem para procurar uma segunda dose? Então por isso que a gente ficou muito preocupado dessa negativa, dessa negação desse direito à saúde, à vacinação que estava sendo por parte da Prefeitura de São Luís negado à nossa população. E ainda bem que a gente teve essa decisão sensível do Dr. Douglas, o defensor Cosmo, da Defensoria Pública de Saúde do nosso estado. Com essa parceria a gente conseguiu ter essa vitória, que não é uma vitória nossa, é uma vitória do povo. Tá certo, maravilha. E eu pergunto aqui para vocês, a gente mudando um pouquinho do assunto, estamos em um ano pré-eleitoral, e eu não poderia deixar de falar sobre isso. O PT pode ser o fiel da balança com relação às eleições de 2022 e eu queria saber, tanto não só para o governo do estado, mas também para a presidência, aí que o ex-presidente Lula também está em campanha aí, e eu queria saber como é que vocês estão vendo o fortalecimento da legenda e esse movimento do próprio Partido dos Trabalhadores começar a andar pelo estado para ver como é que está a sua própria sua força política. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Samartoni, vocês sabem que o Partido dos Trabalhadores, o maior partido da América Latina, é o PT no processo de democracia. E o Partido dos Trabalhadores, você sabe que é feito de forças, de correntes. E nada está decidido relacionado ao apoio de quem
nós iremos apoiar em 2022. Existem as tratativas, existem as discussões, mas internamente nada está definido, nada está decidido, porque somente a partir de novembro para dezembro é que realmente a gente vai trabalhar esse processo de decisão. E nós ainda temos, inclusive, assim, o PED, que é o processo que rege as eleições de 4 em 4 anos. Mas existem as articulações já a nível estadual das suas correntes. Por exemplo, nós somos da articulação de esquerda. E hoje a gente realizou o nosso congresso e a gente definiu o quê? Que nós vamos esperar chegar o mês de novembro para que a gente se organize novamente para realizar um segundo momento e ver como é que as outras forças estão trabalhando internamente. Tivemos agora recentemente a subida do nosso presidente Augusto Lobato para o Diretório Nacional, e aí de lá vem a questão do comando, como é que os estados devem se mobilizar. Claro que assim, o que é que nós gostaríamos, porque você é sabedor disso, isso já aconteceu outras vezes, da gente apoiar o próprio partido, apoiar campos diferentes dentro do processo de eleição. E isso pode acontecer novamente, mas o que vai decidir mesmo é de novembro para lá. Tá certo. E eu lhe pergunto assim, o que é que vocês esperam do próximo governador que seja eleito com ou sem o apoio do PT para o Maranhão? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a importância desse olhar sensível que ele vai ter para a população, uma vez que vocês estão compondo a base do governo, do Estado. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a importância disso. Eu vou dar só assim, meu ponto de vista, né, a respeito dessa questão aí, mas assim, o que a gente espera, né, é que o próximo governo dê continuidade, né, das políticas que estão sendo desenvolvidas, né, no Estado como um todo. A gente teve aí um grande avanço na questão da educação, né, então isso é notório, né, em todo o Estado e fora do Estado, né. E também sobre a questão da saúde, né? Então houve muitos investimentos na saúde e educação em todo o estado. Um exemplo claro foi a questão da pandemia, né? Que a gente, o Maranhão conseguiu de forma controlar, né, ou atender adequadamente todo o estado, né? São Luís não precisou se preocupar com quem vinha do interior, porque tinha os hospitais regionais que pôde atender os municípios mais próximos, né? Se não tivesse tido esse investimento anterior, a gente também teria muitos problemas como teve no Amazonas, né, em outros estados do país. Então, eu particularmente destaco esses investimentos e que eles precisam avançar, né? Então, continuar esse trabalho de investimento realmente na política, se preocupando com as pessoas, né, que é quem faz o estado, que é quem faz o município, né? E é isso assim que eu acredito que todos nós esperamos do próximo governo, que dê continuidade dessas políticas, desses projetos, desses programas, né, para que o Estado continue crescendo, né, em todas as suas estruturas. O próprio investimento relacionado à questão da agricultura familiar, que a gente ressalta e quer destacar também, porque nós estamos vivenciando aí 2 anos praticamente, né? Praticamente aí chegando no final do ano aí com 2 anos da pandemia. E nós acreditamos que hoje o principal elemento para a questão dessa mudança que nós estamos vivendo hoje é a questão do combate à fome e à pobreza, né, no nosso estado. E a gente entende que quem está hoje no poder tem feito isso, tem feito muito bem. E quem vier precisa fazer esse investimento no processo de geração de renda e alimento, investir na questão do alimento no nosso estado do Maranhão. Assim como foi a educação, tem sido a questão da saúde, a gente precisa fazer com que a agricultura familiar
E a questão da geração de renda, ela também se prospecte para frente, porque se for alguém que vier para atrasar a vida da população, né, dos maranhenses, é muito complicado. Então precisa vir alguém que realmente entre na defesa da política pública social, no sentido de agregar valores ao que está posto aí, não acabar com o que a gente tem realizado. Então, nesse sentido, com certeza, a postura do Coletivo Nós vai ser apoiar uma candidatura que dê continuidade ao legado do governo do Flávio Dino. Isso para nós é inegociável. E com certeza o PT, como a Eunice inclusive já falou anteriormente, o PT tem nome, o PT tem peso, o PT é um partido, não é um partido que pode ser jogado para escanteio nessa história. É o partido que, inclusive, o Maranhão é um estado lulista, né? O Maranhão sempre deu a maior votação para Lula, o município que sempre tem a maior votação, o presidente Lula, nacionalmente, sempre saiu daqui do Maranhão. Então, a gente, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a gente defende isso. A gente defende a manutenção desse legado, até porque isso que se construiu ao longo desses anos não deve retroceder, tem que continuar avançando. Bom, eu gostaria de ficar batendo papo mais ainda com vocês, porque é sempre um prazer reencontrá-los. E eu quero, de antemão, agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou. Obrigado pela entrevista de todos vocês. E espero que o mandato de vocês seja exitoso. E é isso. Eu fico com uma próxima oportunidade. Tá certo? Estamos à disposição. E aí a gente convoca a população, se aproximem, usem o mandato coletivo de São Luís, pautem suas necessidades, sobretudo o pessoal das periferias, da zona rural, porque o mandato é de São Luís e nós estamos à disposição, como disse a companheira Flávia, para atendê-los e atendê-las. Inclusive, Samartoni, só para aproveitar a oportunidade, com certeza nos próximos meses vai chegar na Câmara a discussão do plano diretor da cidade. A gente sabe que não é uma questão simples, não é uma temática que está na boca das pessoas no dia a dia, mas é uma questão importante e a gente convoca a população para ela se aproximar mais dessa discussão, mais desse debate. O nosso mandato está à disposição, porque o que também é inegociável, nós não podemos permitir a aprovação de um plano diretor que não dê conta do bem viver da nossa população. A gente precisa ter uma cidade que caiba a população da área rural e a população urbana. A gente tem que cuidar da vida da população, não é de empresário não. O empresário tem condição de se manter. Se ele não quiser ficar aqui, ele vai para onde ele quiser. Mas a população, sobretudo mais empobrecida, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, nós é que precisamos cuidar. E a gente precisa de uma cidade que garanta o bem viver para essa população. Então, se aproximem mais do Coletivo Nós, sigam as nossas redes, para que a gente possa estar mobilizando e fazendo essa discussão juntos e juntas e juntas. É isso aí. Então, o Imparcial Entrevista fica por aqui e até uma próxima oportunidade.